santa paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus, Jesus, irmão, está muito feliz com você também, tá? Porque você está na casa de Deus, está adorando a Ele. E aí, irmão, salve os irmãos na santa paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus, Jesus, irmão, Ele está feliz com você também, tá? Se vocês, eu sempre falo isso porque eu sei disso já, a Bíblia fala isso, que Jesus está feliz com você quando você está fazendo as vontades dele. Se você não estiver a vontade dele, ele não está feliz, porque a Bíblia fala isso. Ele fala que quando o povo estava em pecado, ele se aborrecia com o povo, ficava aborrecido, ficava irado com o povo. Então, se eu falar para você que você está fazendo várias coisas erradas e Deus está feliz, eu estou mentindo, porque a Bíblia fala, né, que Deus está feliz com o povo que faz os mandamentos dele, né? Não vou falar que é os mandamentos 100%, mas pelo menos uns 80%, né? Ele pode estar feliz com você, tá? O contrário disso, se eu falar, eu estou sendo contra a palavra de Deus. Então, irmão, o vídeo passado eu estava em Davi. Eu tinha parado em Absalão, que Absalão tinha morrido e o rei Davi tinha pegado de volta o seu reinado, né? Ele só tinha pagado o que ele fez de errado, né? De matar o seu capitão e pegar Batseba, a sua mulher. E algumas coisinhas antes, ele pagou tudo. Pagou com o seu filho. Os seus filhos quase todos foram mortos. Sua filha abusada, o seu próprio irmão, Absalão mortos, e sua filha e agora o outro irmão que eu vou contar. Irmão, a Bíblia diz que depois que Davi pega o reinado novamente, agora Salomão, ele é um jovem, né? É um moço, e é o filho de Batseba. Já tinha morrido os dois filhos dele, né? Antes. E a filha foi abusada por seu próprio irmão. Então quer dizer, ele pagou, né? Pagou tudo que ele fez. E agora Deus já perdoou ele, né? E agora Deus vai voltar com ele de novo. Porém, quando ele pecou, Deus não ficou fora dele. E agora, irmão, a Bíblia vai dizer que Salomão, ele fica um moço, e Davi, ele já fica um pouco de idade. Só que Davi tinha conversado com Batseba e tinha prometido que Salomão sentava no reino de Davi, ficava no lugar do seu pai Davi. E aí, quando ele estava velho, Batseba falou assim: ó, Davi, se lembre que você prometeu. Porém, Davi tinha um filho mais velho, se chamava Adonias, o filho mais velho de Davi, que naquela época era a lei daquela época. Quando o pai morria, quem ficava no reinado era o mais velho, não era o mais novo, era o mais velho. Só que agora, irmão, vai mudar a lei, né? Você pode perceber uma coisa. Essa lei que tem aqui no Brasil, tem uma lei aqui no Brasil. Você vê que vira e mexe, ela é contradizada. Nem sempre a lei ela segue. É sempre o que Deus quer. O que Deus quer que prevalece. As pessoas daquela época inventou essa lei que quando o pai morresse, quem ficava no reinado era o filho mais velho. Mas cadê agora que vai cumprir a lei? Não vai cumprir a lei, porque o filho mais velho é Adonias. E agora quem vai ser rei é Salomão. Salomão é o mais novo do que Adonias.
Tá vendo? Então não é bom sempre confiar na lei do homem, confiar na lei de Deus. E agora, irmão, a Bíblia diz que quando o rei está velho, ele fala para todo o povo, né, que Salomão ficará no reino do seu pai, Davi. E aí ele fala assim, ele estava mais velho, Adonias já estava aprontando. Porque todo mundo sabia que Davi estava bem velho, né, bem velho mesmo, já estava cego, né? E aí ele estava já, né, de cama, sem andar. Só que Adonias preparou o carro, preparou o exército, os capitães, tudinho de Davi ficou do lado de Adonias. Joabe e mais uns capitão. Ficou tudo do lado de quem? De Adonias, que era o filho mais velho. E Joabe, irmão, era o capitão mais conhecido de Davi. Só que ele, quando Salomão ficou pronto para ser rei, os capitães não seguiu Salomão. Só alguns capitães, os melhores, ficaram do lado de Adonias, né? E aí o rei Salomão, ele decidiu que quando ele sentasse no trono do seu pai, ele mataria aqueles capitão que ficou do lado de Adonias. Só que Adonias, não foi só isso que ele fez, não. Adonias foi lá na cidade, mandou aprontar todos os carros, né? E mandou tocar a trombeta. Mandou tocar a trombeta para dizer que Adonias era o rei já. Só que naquela época, irmão, tinha conversar primeiro com reis, para poder passar o trono do seu pai. Ele tinha que ter morto primeiro, tinha que ser morto, e Davi estava vivo ainda. Então Adonias ficou meio sem, sabe, era reis, mas não tinha a licença liberada, porque o seu pai estava vivo. E os comandantes não estavam com ele ainda, todos. Porque alguns comandantes estavam do lado de Salomão, né? Porque o próprio Davi falou que Salomão era o rei. Só que Adonias não quis saber, né? Aí, irmão, a Bíblia vai dizer que quando Adonias ajuda todo o povo, faz essa festa, né? E vai na cidade, toca as trombetas, o povo fica sabendo que ele é o rei. Só que quando Davi chama Batseba e fala assim, porém, Batseba, está a hora do meu filho sentado no meu trono, porque eu estou já à beira da morte e eu vou fazer isso vivo. Porque se tu não fazer isso vivo, não tem como ninguém saber que ele é o rei, porque Adonias é o filho mais velho dele. E com certeza eles vão brigar, né, só de boca. Então eu vou passar vivo mesmo. A Bíblia diz que chamaram Salomão, Batseba, falou, vai na cidade, junta todos os capitães. Depois de você juntar os capitães todos, conversa com Joabe, que é o mais... Só que Joabe estava do lado de Absalão. Salomão falou assim, não, Joabe está do lado de Adonias. E aí falou, então deixa ele para lá. E aí ele reuniu todos os capitães. Esses capitães que Salomão juntou, eles foram na cidade e tocaram a trombeta e gritaram que Salomão era o rei. Aí Davi não pôde ir, né? Davi não pôde ir porque estava doente, estava de cama, ele não estava andando na época. E aí, irmão, a Bíblia vai dizer que Salomão vira o rei de todo Israel. E Adonias, ele fica
tipo esperando, né? Só que Davi até aí ficou quieto com ele, com Adonias, porque essa era a vontade de Deus, né? O próprio Davi, Batseba falou que era a vontade de Deus, porém Batseba não ficou com raiva de Adonias, só um pouco ficou Salomão, mas Salomão não queria matar ele, até ele ficasse quieto, porque essa é a vontade de Davi, né? E a vontade de Deus também. Então, irmão, quando Deus tem uma vontade, os homens, ele não tem como interromper. Então, os homens querem interromper a vontade de Deus. É por isso que tem muitas das coisas que ninguém entende, porque Deus quer. Deus conhece o coração, conhece a mente, Deus conhece tudo da gente, os pensamentos, né? É por isso que a Bíblia diz assim, ó, as pessoas não entendem, né? Naquela época, não tinha ainda, era o Espírito Santo, Jesus não tinha voltado, né? Então as pessoas, ela pecava bastante, por conta do Espírito Santo que não tinha, né? É por isso que Jesus fala bem assim para os discípulos: eu vou, mas deixei com vocês quem? O Espírito Santo. Então o próprio Jesus está com a gente todo dia, né? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, Espírito Santo. Então naquela época não tinha isso, não tinha Espírito Santo. As pessoas pecavam muito naquela época, por conta disso. E aí, irmão, de hoje em dia a gente tem o Espírito Santo. É por isso que esse Espírito Santo que habita em você e habita em mim, ele é que nem fosse um computador. Tudo que a gente pensa e a gente fala, automático Deus já sabe. Deus já sabe tudo, né? Automático, porque está dentro da gente, né? Aí vocês falam assim: mas Genildo, como que Deus pode fazer um negócio desse? Irmão, se os homens têm sabedoria de fazer avião, de fazer a jato, tanta sabedoria os homens de hoje em dia têm, imagina Deus, né? Deus não tem sabedoria de pôr o Espírito Santo dentro da gente? Claro que tem. Se os homens têm mais ou menos a sabedoria que esse povo tem, de fazer celular, né? Se conversar, os homens têm a sabedoria enorme, imagina Deus, né? Que nos fez. Então o nosso Deus instalou o Espírito Santo dentro de cada um de nós. Por isso que tudo que você fala e pensa, ele já sabe. Mas não é porque ele sabe que ele já vai matar você assim, sabe? Matar você assim do nada. Não é porque Deus sabe, a gente somos falhos, somos fracos, né? Deus sabe tudo. A gente peca hoje, amanhã pede perdão. Deus está que pede perdão, né? Tem que pedir perdão. Então, irmão, quando Adonias fica sabendo que Salomão fica no lugar do seu pai Davi, aí ele fica com medo, fica quieto. Mas Joabe, que era o capitão de Davi, fica com Adonias. E Salomão fica só com alguns capitães, brabo, né? E a Bíblia vai dizer, irmão, que agora Adonias vai pedir uma moça em casamento. O nome da moça é Abisag. E ele vai aonde? Na casa de Batseba. Abisag, irmão, é uma moça muito bonita, linda. E ele vai pedir o nome da moça para Batseba. Ele deixar de pedir direto para Salomão, não. Vai para Batseba. Se ele fosse pedir talvez para Salomão, talvez Salomão tinha dado para ele, né? Mas vai pedir que logo quem? Para Batseba, né? Então ele queria confrontar Salomão. Salomão, irmão, a Bíblia diz que ele era bem decidido, sabe? Ele queria controlar completamente o seu reinado, porque na mente dele, o exército de Davi fazia algumas coisas erradas, sabe? Ele acompanhou todo o reinado de Davi, né? E tinha algumas coisas que ele não concordava, Salomão.
Então ele queria controlar tudo, né? Tudo. E o que Davi não controlou. Davi não controlou algumas coisas. Agora Salomão ele vai controlar. Porque só Salomão e Davi são totalmente diferentes um do outro. A Bíblia diz que Davi, quando tinha uma guerra, uma batalha, ele não mandava matar ninguém dos seus capitães, só aquele de Batseba, né? Já Adonias não. Salomão matou o irmão, matou muito capitão. Davi nunca mandou matar irmão. Então é uma coisa diferente, né? Salomão já vai começar, sabe? E aí, irmão, que nem, Davi era para ter matado Saul, não matou. Salomão matou seu próprio irmão por conta de, né, coisa pouca. Salomão matou outro capitão aqui só porque saiu da cidade. Eu vou acompanhar para você ver que Salomão queria dominar o reinado dele 100%. Davi já não, Davi não fazia isso. E aí, irmão, a Bíblia vai dizer que Salomão agora vai ficar sabendo que Adonias pede Abisag em casamento. Adonias pede para Batseba. Batseba vai até Salomão e diz: Salomão, eu tenho um pequeno pedido para você. Salomão falou assim para sua mãe: mãe, o que você pedir eu faço. Tudo que você pedir eu faço. Tudo. Olha só, ele já prometeu aí, né? Ele prometeu aí que fazia. Quando a sua mãe fala de Adonias e Abisag, aí ele diz assim: mas por que a senhora veio me fazer um pedido desse? A senhora sabia que Adonias quase que era rei, quase, por pouco, teve que fazer essa confusão aí. Ele foi na cidade, falou que era rei, pegou os capitães, tudo para ele. A metade dos capitães pegou para ele. Joabe, que é um capitão mais forte de Davi, ele convenceu. Ele sabia que era eu, que era o reinado, que era o rei. O próprio Davi falou que era eu. E ele quis tomar. Porém, ele é o mais velho. Mas essa é a vontade de Deus. E ele não queria saber da vontade de Deus. Ele foi na cidade, mandou tocar a trombeta, falando que ele era rei, sem licença de ninguém. Sem licença de Davi e nada, ele queria tomar o meu reinado. E agora a senhora pede Abisag para ser esposa dele. Daqui umas horas você quer pedir também o reinado, ele vai pedir o reinado também, a senhora vai dar, né? Tudo que ele pedir a senhora faz. Então quer dizer, Batseba gostava de Adonias, né? Por fazer esse pedido e ela ir lá. Mas, irmão, Salomão falou assim: ainda hoje Adonias vai pagar por o que ele fez. Porque ele deixar de fazer outros pedidos, de ficar comigo aqui, me ajudar no reinado com os capitães, mas pegou meus capitães para ele, tá tudo do lado dele. Porque Adonias era o mais velho e ele era tipo mais forte, entendeu? Do que Salomão, né? E ele estava o segundo rei. A maioria do povo achava que ele era o rei, né? Porque ele fez festa, reuniu o povo, então ele tinha uma tropa lá, né? Tinha uma tribo lá como reis. E Salomão tem outra tribo lá como reis, né? Só que muita gente duvidava que era o rei, se era Salomão ou era Adonias, porque Adonias tinha a tropa dele, né? Tinha comandante do próprio rei Davi, ficaram divididos, entendeu? Dois reis divididos. Só que o rei original era Salomão. E agora ele pediu a Adonias, a Abisag, para ser sua mulher. Abisag era da tribo de Salomão,
é do reinado de Salomão. E ele pensou assim, Adonias pensou assim: se eu pegar Abisague para ser minha esposa, todo mundo vai achar que eu sou rei, porque o próprio Salomão que deu, tá vendo? Se o próprio Salomão deu Abisague para Adonias casar com ela, irmão, era uma porta de entrada para Adonias virar rei de verdade, né? Deixar o governo assim, né? Aberto. Aí o pessoal, ele com certeza, Adonias pensou assim: não, eu peço para Batseba me dá Abisague, né? Sabendo que é da casa de Salomão, e eu caso com ela. Todo mundo, eu faço festa, todo mundo sabe, né? E agora todo mundo fica sabendo que eu sou o rei, porque Salomão não serviu para nada, para um rei. Como é que é um rei e dá uma moça da casa de Salomão, né, para casar com o irmão? Ele queria tomar, na verdade. Então o rei Salomão já se tocou, né? Falou: olha para aí. Quer dizer, ele tentou tomar o reinado, não conseguiu, 100%, 50% ficou. Aí agora, se eu der Abisague para ele casar, aí ele vai tomar por completo, porque ele vai mostrar para todo mundo, e todos os capitães vão ficar contra mim e vai ficar com ele, né? E aí, irmão, Salomão ficou furioso com isso, porque Abisague, irmão, era da casa, era uma moça famosa da casa de Salomão. E como que o outro reino ia casar com ela? Como? Com a licença de quem? Tinha que ser do rei. E aí, irmão, a Bíblia vai dizer que Salomão se ira, fica irado e fala assim: ainda hoje Adonias vai pagar por o que ele fez. Ainda hoje ele morre. E a Bíblia diz, irmão, que Adonias foi atacado. Tá aqui, o Senhor Deus me firmou no trono do meu pai Davi, e ele cumpriu suas promessas, deu o reino a mim, os meus descendentes. Juro pelo Deus vivo que Adonias morrerá hoje mesmo. Então o rei deu ordem a Benaia. O rei deu ordem a Benaia e mandou matar Adonias. Tá vendo? E aí, irmão, Benaia foi lá, atacou Adonias e matou. E depois que ele morre, Salomão controla completamente o seu reinado, né? E agora tinha outro comandante chamado Simei, e tinha Joabe. Ele vai matar, irmão, esses dois. A Bíblia diz que Joabe, quando Salomão mata o seu irmão Adonias, Joabe era do lado de Adonias, né? Adonias agora é morto. Agora Joabe e Simei, dois capitães de Adonias, vai ficar sem rumo. Porque Joabe era um capitão famoso de Davi. E a Bíblia diz que Joabe, ele corre para o templo e fica agarrado ali, na Arca da Aliança. Tem o Joabe e tem Abiatar. Depois o rei Salomão disse a sacerdote Abiatar: vá para a sua terra em Anote. Você merece morrer, mas eu não vou mandar matar hoje, porque você, quando estava com meu pai Davi, era encarregado da Arca da Aliança. Passou pelas mesmas dificuldades das quais meu pai passou. Aí mandou Abiatar, irmão, ficar nessa cidade, né? E aí Joabe correu para a Arca da Aliança e ficou agarrado ali, na Arca da Aliança, né? No templo, né? Joabe soube do que aconteceu, havia passado para o lado de Adonias, porém não havia passado para o lado de Absalão, né? Porque Joabe, ele passou para o lado
de Adonias. E Salomão ficou irado com ele, porque ele era o capitão de Davi. Mas conhecido, né? E não quis ficar com Salomão, sabia que Salomão era o rei, né? Que o próprio Davi mandou. E agora ele vai mandar matar Joabe. Ele falou para o seu capitão. Ele falou assim para o seu capitão: vai na cidade e mata Joabe. Vai na casa de Joabe e acaba com ele, porque senão ele vai torcer o povo contra mim. E aí, irmão, a Bíblia diz que o capitão de Salomão vai à casa de Joabe e ele ataca. Porém, Joabe fica sabendo que vai em direção à casa dele e ele corre e fica agarrado no templo. No templo ali. E o capitão fala: Joabe, sai daí. E Joabe falou: não sai daqui. Se quiser, me mate aqui. Se quiser me matar aqui, pode matar. Ele agarrou, irmão, no templo, nas cortinas do templo, né? E naquela época não podia matar pessoas ali, né? Que era a cortina de Deus, né? Cortina de Deus no templo. E aí, irmão, a Bíblia diz que o seu capitão, Benaia, foi falar para Salomão: de Salomão, o Joabe se agarrou nas cortinas do templo e falou: se quiser matar ele ali, que mate. Olha só o que Salomão diz. Se ele mesmo falou que Salomão não era ruim. Salomão era ruim. Olha o que ele faz aqui. Ele fala: se ele mesmo está falando com a sua própria boca, pediu para matar ele ali, então que mate. Mata ele lá mesmo. Irmão, Salomão deu essa ordem para matar Joabe, agarrado na cortina do templo. Então, sabe o que eu posso falar aqui agora? Alguns vão desconcordar comigo. Vai. Algumas pessoas de vocês vão desconcordar comigo. Salomão, ele é o rei. Ele tem que respeitar o templo de Deus. A Bíblia diz que Davi tinha a mão suja de sangue, por isso que ele não fez o templo. Só que Deus, ele fica assim, sabe? Por que Salomão manda Abiatar, não, o meu irmão mais velho, sacerdote Abiatar e Joabe, estão do lado dele. Os dois irmãos estão do lado de Adonias. É Abiatar e Joabe, eram dois irmãos famosos de Davi. Aí Salomão jurou pelo Senhor Deus assim: que Deus me castiga dobro, eu não fizer Adonias. Então depois que Adonias morreu, os dois ficou do lado, né? Abiatar e Joabe, eram dois irmãos famosos, capitão. E aí agora é Joabe que vai morrer. Depois vai ser Abiatar. Aí, irmão, depois que Salomão mandou Joabe na cortina do templo, isso, irmão, não poderia acontecer, porque é sagrada a cortina do templo. Ele agarrou na cortina, sabe, o templo sagrado. E a Bíblia diz, irmão, que o capitão foi lá e matou Joabe lá mesmo. Então Salomão era bem, sabe, bem. Aí depois que ele matou, agora vai ser outro capitão, Simei. Depois do rei Salomão mandou buscar Simei e disse: faça uma casa para você em Jerusalém. Fique morando nela e não saia da cidade. Fique sabendo que no dia em que você sair, atravessar o ribeiro Cedros, você será morto. A culpa será somente sua. Está bem, o rei respondeu. Simei, eu prometo fazer o que o Senhor está mandando. Ele ficou morando em Jerusalém por muito tempo. Aconteceu que 3 anos depois dos escravos de Simei fugiram,
foram procurar refúgios com o governador da cidade de Gate, que era aqui, filho de Moaca. Simei ficou sabendo, por isso selou o seu jumento e foi para a cidade de Gade. Mas ele foi buscar os escravos dele, porque Simei tem os escravos também. Ele era um pouquinho famoso, né? Simei, dono de umas terras, dono dos escravos. Só que ele tinha que ficar morando em Jerusalém, porque a cidade do rei, né? Ele era comandante de Davi, só que ele ficou do lado também de Salomão. Só que ele não podia sair. Simei não podia sair da cidade, que Salomão deu essa ordem. Porque se ele saísse, ele morreria. Salomão era desse jeito, né? E aí os escravos de Simei foram para essa cidade. Correram, né? Refugiados. E aí Simei foi buscar os escravos. Quando ele chegou de viagem, a Bíblia diz que Salomão ficou sabendo que Simei tinha saído da cidade. E ele chamou Simei e falou assim: mas Simei, você não me prometeu que não sairia da cidade, que certamente você morrerá se você sair da cidade? Irmão, a Bíblia diz que Salomão mandou matar Simei por conta disso. Aí ele falou: Salomão, os meus escravos, ele fugiu e eu fui buscar eles. Salomão: mas você tem escravo aqui, escravo, você queria fugir. Achou que ele ia fugir de Salomão, né? Mas não queria fugir, né? Mas mesmo assim, Salomão mandou o seu capitão, atacou Simei e matou. Ele queria, irmão, a Bíblia diz assim, ó, e Salomão controlou o reinado 100%. Ele queria controlar tudo, Salomão, né? Ele queria fazer diferente do seu pai, né? Um pouco diferente, né? Mas Deus estava com ele, né? Deus estava com ele. Isso daí, né? Só quem sabe é Deus, né? Porque Salomão fez umas coisas boas também para Deus. A Bíblia diz que Salomão foi com Deus, né? Oferecia holocausto, né? Fez as coisas, fez o templo de Deus. O templo de Deus que ele fez foi um templo bem, sabe? Bem lindo, né? 40 metros de comprimento, por 20 de altura. Então, Deus estava com Salomão. Ele não foi igual os outros, né? Absalão mesmo, né? Então, Deus sabe do coração, né, irmão? E aí, irmão, a Bíblia vai dizer que ele mata agora Simei e Joabe. E agora, ele vai. A Bíblia diz que tinha um templo ali conhecido e já era antigo, que o seu pai Davi tinha oferecido alguns sacrifícios ali, muito tempo, né, a Deus. E Salomão foi para lá, para esse templo, a fim de oferecer sacrifício a Deus, que era um templo bem famoso e conhecido, o templo do seu pai. E a Bíblia diz, irmão, que quando ele vai lá, ele manda o seu exército separar 1000 boi. 1000. E esses 1000 boi ele oferece para Deus, completamente queimado. Olha que oferta. Imagina só, né, irmão? Então quer dizer, a Bíblia diz que Salomão amava a Deus. Então, se a Bíblia diz isso, é verdade. Não é porque ele mandou matar Joabe, Simei, né? Porque Joabe não estava com ele, estava do outro lado. Simei, né, tinha feito umas coisinhas erradas. Ele estava do lado dele, ele não matou. Porque Simei, ele tomou de conta da Arca da Aliança de Davi. Mas tomou de conta, só que não ficou do lado dele ainda, né? Depois ficou morando lá e queria fugir. Mas ele nem ficou pro lado de Adonias e nem pro lado de... Ele ficou assim, sabe? Meio parado. É por isso que Davi não ficou muito com ele. Aquelas pessoas que estão no muro,
Nem vai para um lado nem para o outro, fica no muro, entendeu? Então era assim, meio era assim, ficou no muro, entendeu? Então nem ele foi 100% para o lado de Salomão e nem foi 100% para o lado de Adonias, ele ficou no muro. Aí quando você fica no muro assim, você fica arriscado. Arriscado cair, né? Quem fica no muro tem arriscado cair, né? É igual se você não está 100% na igreja e não está 100% no mundo, você fica arriscado, sabe? Né? O certo está na igreja, né? 100%. Mas Simei estava assim. Então Salomão não ficou muito bem com ele, né? Então provável que mandou matar ele, mas pediu para ele ficar na cidade, lá. Ele era um pouquinho famoso ele, né? Ele era do rei Davi, um pouquinho já famoso ali. Ele era um profeta, na verdade. Um profeta não, era tomava de conta do templo de Deus, né? Na época do rei Davi, da Arca da Aliança. Era um deles lá, né? Que tomava de conta. E aí, irmão, Simei ficou em Jerusalém e depois fez isso. E aí Salomão mandou matar ele. E depois que mandou matar, né? Aí a Bíblia diz que ele controla 100% do seu reinado. Aí agora ele vai, esse sacrifício que ele oferece, 1000 sacrifícios, 1000 holocaustos, 1000 boi. A Bíblia diz que na mesma noite que Salomão oferece o sacrifício a Deus, Deus aparece para ele e fala bem assim: Salomão, pede o que tu quiser, que eu te dou. Aí Salomão falou bem assim: ó, eu fiquei no trono do meu pai, o Senhor foi com meu pai, o Senhor abençoou meu pai, não deixou que Adonias ficasse no trono, deixou que eu fosse rei, e eu não poderia pedir outra coisa para governar o teu grande povo numerosos. Ele falou: ó, Senhor, se o Senhor me dá sabedoria para me governar o teu grande povo, eu sempre serei com o Senhor, né? Aí a Bíblia diz, irmão, que Deus gostou do pedido de Salomão e fala assim: Salomão, você não pediu a morte dos seus inimigos, né, que ele tinha bastante. Você não pediu riqueza e você não pediu nem ouro, nem prata, nem nada, porém pediu sabedoria. E eu lhe darei sabedoria. Eu lhe darei sabedoria que você será o homem mais sábio de toda a terra. Nem antes e nem depois vai ter um homem tão sábio. E a Bíblia diz, irmão, que Deus deu sabedoria para Salomão. E Salomão ficou tão sábio que o templo que ele fez para Deus, porém ele não tinha feito ainda o templo, né? Ele vai fazer ainda. É por isso que Deus deu muita sabedoria para ele, porque tinha muita coisa para ele fazer. Tinha um templo, né, que ia fazer, e tinha... E aí, irmão, a Bíblia diz que quando Deus dá sabedoria para ele, ele corre e reúne os seus capitães, todo o exército, prepara madeira de acácia, prepara ouro, prata, para a preparação do templo de Deus. O templo de Deus, irmão, era muito grande. E agora ele vai começar o templo. A Bíblia vai dizer que chegou 2 mulheres na casa dele. Uma mulher, a Bíblia fala assim, ó, teve uma mulher que deitou na sua cama com o seu bebê e ela rolou de um lado e para o outro, porém passou por cima do bebê e sufocou o bebê e matou o bebê. Depois que ela matou o bebê, que descobriu que o bebê estava morto, ela foi lá na casa da vizinha
e trocou os bebês, o morto por o vivo. Pegou o vivo, levou para ela e deixou o morto lá. Porém, quando a mãe se acordou, ela viu que aquele bebê não era o dela. E aí toda a causa naquela época ia conversar com o rei Salomão. E aí a mulher do bebê morto chamou o rei e conversou, falou: aquela mulher ali tomou meu bebê, deixou o bebê morto comigo e pegou o bebê vivo e ficou para ela. E agora não quer devolver. Aí, irmão, a primeira sabedoria de Salomão. Salomão falou assim: o bebê é seu. Aí a moça do bebê, a mulher do bebê que tinha matado, falou: não, o bebê é meu. Esse bebê morto era dela e o bebê vivo é meu. Aí Salomão pegou o bebê, chamou o capitão e falou assim: ó, parta o bebê em 2 pedaços, dê a metade para cada um. Aí, irmão, a mãe do menino, a mãe do bebê falou assim: não, o bebê é dela, pode dar o bebê para ela. A mãe do menino não queria matar o menino, né? Porque se matasse, ela pedia por completo. E ele estando vivo, primeiro estava vendo de vez em quando, né? Estava vendo, então a mãe queria o bebê vivo. E a mãe do menino falou assim: não, o menino não é meu não, pode dar o bebê para ela. Aí, irmão, a outra mulher falou bem assim: não, pode partir o menino. A outra mãe que não era mãe do bebê falou assim: não, pode partir o bebê no meio. Só assim, nem ela fica e nem eu fico. Não é que mulher mal? Aí Salomão olhou, chamou a mãe do bebê, falou assim: o bebê é seu, tá? Porque nenhuma mãe aceitaria que o seu filho morresse. E você é a mãe do bebê. A outra pediu para partir o bebê no meio, porque não era mãe. Que mãe que é essa? Enquanto você pediu para dar para ela o bebê. Então essa foi uma sabedoria que Salomão usou, muito boa. Tá vendo? E a mãe do bebê pediu para dar para a mulher, tá vendo? Enquanto a outra pediu para partir no meio. Que o bebê ia ficar para cada um para metade. E quem ia ficar com criança morta? Tá vendo? Aí Salomão usou uma sabedoria boa, essa aí foi. Aí a mãe ficou super alegre, né? Devolveu, acho que a outra acho que foi presa, né? Porque queria, naquela época, quem roubasse as coisas ia presa. E foi um roubo da outra mãe. E Salomão mandou prender a mulher que roubou o bebê. Aí prenderam a mulher, né? E enquanto ela ficou com o bebê. Então a sabedoria começou a usar aí. Irmão, já está em 43 minutos, tá? Eu vou fazer a oração, porque senão o vídeo fica muito longo, tá? A história do Davi aqui é um pouco meio comprida. Então, irmão, a sabedoria que Salomão tem é muito grande mesmo. Ele escreveu um monte de livro, Salomão. Eclesiastes, um monte. Então, até a Bíblia, irmão, ó, naquela época lá, quem escrevia livro, ó, na época do rei Davi, quase ninguém escreveu livro. Quase ninguém. Na época do rei Davi. Porque a Bíblia ela relata que depois de Moisés, esses livros tudinho aqui é tudo de Moisés, né? Moisés escreveu bastante livro. Depois de Moisés, aí tem o livro de Samuel. Aí agora, até o Davi. Davi, você vê que não tem livro de Davi. Não tem livro de Davi. Tem de Salomão. Tá vendo? Que é cântico, né? Cântico de Salomão. Mas de Davi já não tem um. Tá vendo? O próprio Davi, segundo o coração de Deus, ele tem uns cânticos. Cântico de Davi. Mas você pode ver que não tem nenhum livro escrito de Davi. Né? Primeiro Davi, segundo Davi, não tem. Já Salomão tem cântico de Salomão. Não quer dizer, Salomão foi mais sábio que o seu pai. Senão Davi tinha um livro aqui escrito, né? Primeiro Davi, segundo Davi, não tem. Então, irmão, a Bíblia vai dizer que
Salomão começa a usar a sua sabedoria, né? E eu vou parar, está em 45 minutos, eu vou fazer oração, não vai ficar muito longo esse vídeo, tá? E aí, se ficar muito longo, não é bom. Tá, irmão, você, irmão, que crê em cura, tá, em libertação, porém, a cura, você acreditando ou não, Deus cura, tá? A cura, Deus mandou eu abrir a boca para curar. Agora, a libertação, libertar de tudo, né? Vício de droga, cachaça, tudo. Eu vou programar aqui e você vai fazer aí, vai ser também programado. A Bíblia diz que tudo que você falar crendo será concedido, será feito, tá? Que você pedir crendo será feito. Então tem que pedir crendo, tem que crer, tá, irmão? Então você que acredita em cura aí, tá? Faz o gesto comigo. Ó, duas coisas, com a mão aberta assim e pegado na mão, tá? Esses dois gestos aí que Deus manda. Pegado na mão vira corrente. E assim é pedir para Deus, né? Quem fez isso daqui foi muitos profetas. O nosso Deus estava com a mão aberta, os braços abertos assim, ó, e falou com Deus. E Moisés também. Moisés também venceu as guerras com a mão pedindo assim, ó, com a mão aberta, tá? E você que crê em cura, faça esse gesto aí, tá? Tem que crer. A Bíblia diz, é impossível agradar a Deus sem crer, tá bom? E você feche os seus olhos e faça essa oração e receba a sua cura. Deus querido, eterno Pai, Deus de milagre, Deus de cura, Deus de libertação, papai, te peço aqui, papai, mais um dia que o Senhor vai ao encontro, papai, dessa mulher, desse homem, desse jovem, desse rapaz, papai. Toca, papai, na pele dele, papai. Toca no corpo dele, papai. Toca na mente dele, papai. Toca, papai, também no interior dele, no interior dela, papai. E tira, papai, essa enfermidade, papai. Tira essa doença, papai. Tira essa lepra, papai. Tira, papai, isso que está incomodando, papai, a sua alma, o seu espírito, papai, o seu corpo, papai. Arranca por terra, papai. Leva para a zona do mar sagrado, para o lugar do esquecimento, para não habitar mais, papai, enfermidade, papai, nessa pessoa. A tua Bíblia diz que tudo que nós pedimos, crendo, será feita à vontade, papai. Eu te peço, em nome de Jesus que eu estou pedindo, Senhor. Vai ao encontro agora desse homem, dessa mulher. Arranca essa enfermidade, arranca essa doença. Arranca, papai, esse causa que está causando, papai, a tristeza para esse casal, papai. E traz de volta a saúde para ele. Traz de volta a saúde para ela, papai. Restaura, papai, a casa dela, papai. Também te peço que o Senhor, papai, arranca todo o espírito mal, papai, de cachaça, papai, de álcool, papai, de prostituição, papai, de vício, de jogos. Tudo aquilo, papai, que impede de te adorar, tudo aquilo que impede o teu filho de prosperar, tudo aquilo que impede, papai, o teu filho, papai, de andar para a frente, papai. Eu te peço que o Senhor manda anjo, papai, expulsando todo espírito maligno, todo espírito mal, papai. É em todo nome, papai, que eu te peço, papai. E a tua Bíblia diz, tudo que liga, papai, na terra, o Senhor liga também no céu. Então liga essa corrente, liga essa oração, papai. Liga esse pedido com os teus servos. Os teus servos pedir, papai, crendo, o Senhor receberá, papai, no céu e trazerá os anjos a resposta para cada um de nós, papai. Te peço, papai, te agradeço. Amém. Então, irmão, se você acredita em oração, acredita em milagre, então faça esse gesto aí e Deus vai entrar com providência na sua vida, tá? A gente não podemos esquecer que a nossa alma, a Bíblia diz que fala da alma e espírito, né? O espírito, para mim, é aquele espírito de Deus, que Deus habitou com a gente. A alma é a alma própria do corpo, né? Para mim, né? Mas é diferente. Então, o nosso espírito é o Espírito Santo. O Espírito Santo. A alma, né, por meu conhecimento, é de cachorro mesmo, né? Cachorro, animal tem, né? Porque é para viver em pé, né? Só para manter a gente em pé. Porque o corpo não fica sozinho. O corpo não fica sozinho em pé. Tem que ter uma alma. Agora o Espírito é o Espírito Santo que Deus deixou com a gente. É aquilo que tudo que você pensa,
né? Você vai para a igreja. A Bíblia não relata isso, eu estou falando. Até agora eu não li que a metade da gente é espírito, né? E a metade é alma. Porque os dois funcionam. A alma permanece com o corpo em pé. E o espírito é para você se comunicar com Deus. Que o próprio Deus deixou. Né? O seu espírito é o Espírito Santo. O espírito que nós temos é o Espírito Santo. Que Deus deixou quando ele foi para o céu. Agora a alma, ela é a alma do corpo mesmo, entendeu? O corpo permanecer em pé, isso é normal, né? É igual cachorro. O cachorro tem alma. Não tem espírito, mas tem alma. Né? Aquela que sustenta o corpo, né? O corpo não fica sozinho em pé, sem alma. Né? Isso é coisa de Deus, né? É sabedoria de Deus, plano de Deus com os seres humanos. Porém, se a gente não tiver o Espírito, que tem pessoas que não têm Espírito Santo, aí ela permanece em pé com a alma só. Não existe pessoa sem alma, né? E isso é o conhecimento amplo, né? Eu nunca vi nenhum pregador e nem a Bíblia falando que a gente não tem alma e nem Espírito. A Bíblia fala que a gente tem alma, né? O Espírito é o Espírito Santo, mas esse Espírito Santo ele sai, tá? Igual saiu de Saul. A Bíblia diz assim, ó: mal sabia Saul que o Espírito tinha saído dele, tá vendo? E então o Espírito mal da parte do Senhor. Então quer dizer, o Espírito sai, o Espírito Santo sai e o Espírito mal entra. Mas a alma não, a alma é do corpo, né? Isso é o conhecimento bíblico, né, irmão, aqui, né? Nem coisas avançadas, né? Porque ainda hoje, nesse mundo que a gente está aqui hoje, tem pessoas sábias, inteligentes, tem, ó. A gente vê aí na televisão, né? O pessoal dos Estados Unidos, né? Vários famosos, né? Então tem muita gente sábia, pessoas de Deus, né? Eu creio que nesse tempo que a gente está agora, quando esse mundo aqui acabar, né? Que a Bíblia diz que vai acabar, né? Deus está fazendo um livro dele. Igual tem um livro do tempo de Jesus, para trás, né? Não tem livro aqui, ó. A Bíblia diz que não tem nenhum livro de Jesus para cá que foi feito. Todos os livros foi feito de Jesus para trás. Pelo menos bíblico, né? Bíblico. Não tem nenhum profeta. Nenhum profeta. Esse que fizeram aqui a Bíblia foi Paulo, né? Jesus morreu, mas foi no tempo aí de Paulo, no tempo de Jesus. Porque é geração, né? Geração de Davi, geração, né, de Jesus, então tem tudo geração. A geração de Jesus foi que fez o livro. Foi Paulo, né? Filipe, João, 2 João, então é a geração dele. Da geração desses profetas tudinho para cá, não tem mais nenhum. O livro que tem era só os livros dos discípulos de Jesus. Então quer dizer, Deus pode, eu não sei, não está escrito, mas Deus pode estar fazendo outro livro, né? Que esse mundo aqui ele vai ser acabado. O inimigo ele vai ser derrotado, biblicamente falando. Então o mundo que Deus está preparando para o seu povo, a testemunha de Jeová diz que, testemunha de Jeová, né? Diz que vamos ter outro mundo aqui na terra, né? Esse mundo vai acabar e nós vamos morar na terra de novo, só os escolhidos de Deus para a terra. Pelo menos bíblico eu não vi isso, né? A Bíblia diz que nós vamos morar no céu, mas a testemunha de Jeová fala que nós vamos morar na terra, né? Aí eu entrego também nas mãos de Deus, né, irmão? Porque o que a Bíblia diz, que todo mundo pentecostal da Assembleia de Deus, fala que a nossa terra é no céu. O testemunho de Jeová fala que a nossa terra é na terra mesmo, né? É aqui mesmo, né? Então, eu mesmo falo que é no céu, que é o que Deus diz, tá, irmão? Mas, né? Então, irmão, já está em 54 minutos, tá? Ó, se você gostou da pregação, se você gosta, né, de palavra de Deus, né? Que modifica, transforma, tá bom? Vê o vídeo aí, tá bom? Tem sequência, tá? Música tá em sequência. Desde Gênesis até Davi, tá bom? Tá em 31 agora com esse. 31 capítulos, tá? É 31 história. Capítulo é história, né? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, tá? Tá até o 31. 31 história. Desde Gênesis até Davi. Tá bom? Se você gosta de pregação, tá? Ouve aí e Deus vai modificar a sua vida, tá bom? Até a próxima, fica com Deus.